Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós vamos para a aula de número 13, sobre os tais problemas geométricos. Na aula de hoje, nós vamos estudar especificamente a figura da esfera. Antes de nós irmos para a aula, apenas um lembrete. Caso você goste da aula, não se esqueça de deixar o seu like. Aproveite e faça um comentário. E se você não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Ative as notificações, porque semanalmente nós estamos postando aulas no nosso canal e assim você vai ficar sabendo em tempo real o momento que a aula está subindo. Acesse também nosso site www.matematicalogica.com.br. Lá você vai encontrar cursos de matemática e de raciocínio lógico proposicional muito bem organizados, para que você possa estudar a disciplina de raciocínio lógico matemático para qualquer concurso de qualquer banca examinadora. Ok? Vamos para a nossa aula de hoje, então. Quando nós falamos na esfera, nós temos no raio o seu principal elemento. Então, o raio de uma esfera nada mais é do que a distância que vai do centro da esfera até a sua superfície. Então, o raio é o seu principal elemento. E com ele nós podemos calcular duas grandezas. Nós podemos calcular a área da superfície esférica e o volume dessa esfera. Então, fazendo uma analogia, vamos imaginar que a esfera seja uma laranja. Quando eu falo em área da superfície, eu estou falando na área ocupada pela casca da laranja. Então, a casca representa a sua superfície. Quando nós consideramos a superfície do planeta Terra, nós estamos considerando a Terra como se fosse uma esfera perfeita. Então, se você pegar o raio da Terra, que nada mais é do que a distância do centro da Terra até a superfície, e aplicar na fórmula da área, você estará calculando a área da superfície terrestre. Muito bem. E o volume é o espaço que essa laranja ocupa. É o espaço que a Terra ocupa dentro do universo. Então você pode observar que tanto a área quanto a superfície depende exclusivamente do valor do raio. Então, todo problema de esfera é fundamental que você conheça o valor do raio. Então, caso você não tenha esse valor de raio, você vai ter que dar um jeito de encontrar esse valor. Então, é evidente que o texto do exercício vai te dar informações que permitam você chegar no valor do raio. E tendo o valor do raio, você determina tanto a área da superfície terrestre, ou como a área da esfera, e o volume. Então vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Nós temos aqui uma superfície, uma esfera, cujo raio vale 4 centímetros. Então ele está me dando o valor do raio. Olha, esse raio vale 4 centímetros. Muito bem. Ele pede que você determine a área da superfície esférica, vamos assim chamar, AS, a área da superfície esférica, bem como o seu volume. Vamos chamar aqui de VE, volume da esfera. Ora, a área da superfície eu calculo fazendo 4 vezes π vezes o valor do raio ao quadrado. Então eu vou substituir aqui, no lugar da letrinha R, eu vou colocar o valor 4. Só que esse 4 fica ao quadrado. Muito bem. Então nós vamos ter 4 vezes π. 4 ao quadrado é 16. E 16 vezes 4 vale 64. Então você vai ter 64π. Resposta: a área da superfície
da esfera vale 64π. Como eu estou calculando uma área e o raio foi dado em centímetros, o resultado serão centímetros quadrados. E aí vem aquela história, né? Eu devo substituir o valor de π ou não? A resposta é, se ele te der no texto o valor a ser considerado para π, sim. Tipo, substitua o π por 3, ou considere π igual a 3. Aí você vai fazer 64 vezes 3. Caso contrário, você deixa a resposta em função de π. Vamos para a fórmula do volume. Ora, o volume de uma esfera ele é dado por 4/3 de π. Agora eu vou substituir o raio da esfera pelo valor que ele me deu, que é 4. Então agora é 4 ao cubo. Porque a fórmula é 4/3 de πr ao cubo. Então isso vai me dar 4 vezes π. 4 ao cubo é 64. Tudo isso dividido por 3. Então o volume da nossa esfera será 4 vezes 64 são 256. π sobre 3. Caso desse para fazer a simplificação do 256 com o 3, eu faria. Mas não dá porque 256 não é múltiplo de 3. Como você está calculando um volume, então você diz tratar-se de centímetros cúbicos. Então esse é o volume da nossa esfera. Então eu repito, em problemas sobre esfera, é fundamental você conhecer o valor do raio. Todo problema de esfera você tem que procurar saber quanto vale o raio. Ok? Muito bem. Então vamos fazer agora alguns exercícios para a gente poder aplicar essas nossas fórmulas. Vamos ver como é que isso cai em prova de concurso público. Então ele diz assim, um aquário de vidro em formato esférico, essa palavrinha é muito importante, formato esférico, possui raio de 6 centímetros. Então nós temos aqui o raio valendo 6 centímetros. Assim, o volume de água que é necessário para encher completamente o aquário em litros. Use π valendo 3. Então, duas observações importantes. Primeiro, que ele quer saber o volume em litros. E a segunda observação, que ele pede para que você considere o valor de π igual a 3. Ok? Muito bem. Então, vamos começar a resolver o nosso problema. Ele está dizendo que nós temos uma esfera de raio 6. Então, vou marcar aqui, ó. O raio da nossa esfera vale 6. Cuidado que são 6 centímetros. Ora, o volume dessa esfera será 4/3 de π r ao cubo. Essa é a fórmula que determina o volume da esfera. Então nós vamos ter 4/3 de π. O raio é 6 ao cubo. Acontece que ele pede que você considere o π valendo 3. Então eu acho que você já percebe o porquê do 3, né? Seis ao cubo é 216. Então você deve ter percebido por que o π vale 3. Para eu poder cortar o 3 que aparece em cima
com o 3 que aparece embaixo. Então, o volume dessa esfera seria 216 vezes 4. Então, isso vai me dar 864 centímetros cúbicos. Perfeito? Muito bem. Só que o problema está pedindo que você passe para litros. Então, essa é uma questão onde o aluno, além de conhecer a parte da geometria, ao aplicar o volume da esfera, está aplicando a geometria, né? Além de você conhecer a parte da geometria, você está também fazendo um problema de transformações de unidade. Então vamos relembrar um pouco. Olha só. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Muito bem. 1 metro cúbico, por sua vez, corresponde a 10 na sexta centímetros cúbicos. Então eu posso relacionar as duas unidades dizendo assim, que cada 1000 litros corresponde a 1 milhão de centímetros cúbicos. 1 milhão é o nosso tal 10 na sexta. Se nós tirarmos 3 zeros do litro, eu tiro 3 zeros dos centímetros cúbicos. Conclusão, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Na regra de transformação, nós fazemos assim. Quando eu quero passar de litros para centímetros cúbicos, eu multiplico o resultado por 1000. E quando eu quero passar de centímetros cúbicos para litro, eu divido o resultado por 1000. Como no nosso problema eu quero passar de centímetros cúbicos para litro, eu tenho que pegar o valor dado e dividir por 1000. Ora, dividir um número por 1000 é recuar a sua vírgula 3 casas. Então a vírgula vai se deslocar para a esquerda 3 casas. Então, apenas para a gente poder entender. Quando você escreve o número 864, ele é um número inteiro. Portanto, a sua vírgula está posicionada atrás do último algarismo inteiro, que é o 4. Se eu vou recuar 3 casas, 1, 2, 3, ela vai parar na frente, do 8. Então vamos apagar aqui. Ela vai parar na frente do 8. Então ela vai ficar como sendo 0,864. O quê? Litros. Ela estava atrás do 4. Ela vai vir parar aqui na frente do 8. Ela vai recuar 3 casas. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra C. Então, isso é muito comum. Eu relacionar questões de geometria com mudança de unidades. Então, o examinador aproveita, num único exercício, 2 pontos do edital. A parte geométrica, que é a aplicação do volume, e a parte de transformação, a partir do momento que você tem que transformar algo de centímetros cúbicos para litro. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 2 diz assim. Uma esfera está mergulhada em um tanque com formato cilíndrico. Então, já vamos grifar. O tanque tem o formato cilíndrico. Então, aqui está o tanque. E a esfera está mergulhada no tanque. O volume restante no tanque está completamente preenchido de água. Como ilustra a figura. Então, ele pegou um tanque cilíndrico, colocou a esfera dentro dele e preencheu
o espaço ao redor da esfera com água. O raio, tanto da esfera como do cilindro, é R. Então, ele está dizendo que as duas figuras, o cilindro e a esfera, têm raio R. Isso quer dizer, então, que a esfera encaixa certinha no cilindro. Ela não é nem menor e nem maior em termos de distância do diâmetro. O diâmetro do cilindro é exatamente o diâmetro da esfera. E a altura do cilindro é 2 R's. E a altura do cilindro vale 2 R's. Então, essa distância que ele está me dando aqui, que é a altura do cilindro, vale 2 R's. Perfeito? Muito bem. Se a esfera for retirada do tanque, então observe que ele está retirando a esfera do tanque. Ele está tirando a esfera. A esfera está passando para cá. Nós estamos retirando a esfera. A altura H do nível da água corresponderá a que fração da altura do cilindro? Aqui está a altura do nível da água. Então você observa que quando eu retiro a esfera do tanque, a altura da água vem aqui para baixo. Então nós temos aqui a nossa água. Claro que o volume que você tem de água aí no final é o mesmo volume de água que você tinha no início. Só que a altura estava maior em função do fato de que a esfera estava lá dentro. Perfeito? Muito bem. Então ele está perguntando para você o seguinte. Vamos ficar bem ligado na pergunta. A altura do nível da água corresponde a que fração da altura do cilindro? Então ele está querendo saber o seguinte. A altura da água dividido pela altura do cilindro. Essa que é a pergunta que ele está fazendo. Por exemplo, a altura da água será metade da altura do cilindro? Será 1/5? Será 1/3? Será 2/3? Será 4/3? 5/4? Enfim. Ele quer saber a altura da água corresponderá a quanto da altura do cilindro. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos só selecionar aqui os dados importantes. Então eu coloquei aqui novamente a figura original para a gente poder tentar entender uma coisa. Olha só. Vamos chamar aqui de início. Então, no início, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma esfera dentro de um cilindro. E o cilindro estava completamente ocupado no seu volume. Então eu digo assim, se eu pegar o volume da esfera e somar com o volume da água, isso terá que dar o volume do cilindro. Então, no início, é isso que eu tenho. Como a esfera está dentro do cilindro e o cilindro está completamente cheio, isso quer dizer que se eu pegar o volume da esfera e somar com o volume de água, isso vai me dar o volume do cilindro. Perfeito? Muito bem. Vamos analisar separadamente cada figura. Primeiro, o volume da esfera, vamos escrever assim, VE, o volume da esfera, é 4/3 de πr ao cubo. Fórmula do volume da esfera. O volume da água eu não sei ainda. E o volume do cilindro,
de aulas anteriores, nós aprendemos que é a área da base vezes a altura. πr² vezes h. Perfeito? Então eu vou reescrever essa fórmula em vermelho. Eu vou reescrevê-la substituindo pelos valores dados. Então vamos lá. Volume da esfera. Vamos aqui comigo. 4/3 de πr ao cubo. Mais. Muita atenção agora. Esse volume de água equivale a esse volume aqui, ó. Então isso aqui é a nossa água. E o volume da água, ela tem o formato do volume de um cilindro. Então, nessa interrogação nossa, nós vamos preencher aqui com o volume de um cilindro, que nada mais é do que a área da base vezes a altura que a água ocupa. Então aqui eu vou colocar a área da base, que é πr², vezes a altura da água, altura h. Isso tem que ser igual ao volume do cilindro, que é πr² vezes a altura do cilindro. Então eu estou chamando de HA a altura de água e HC a altura do cilindro. Bom, para início de conversa, a gente pode simplificar a letrinha π, porque como ela está presente nos 3 termos da igualdade, da equação, eu posso cortá-la. Então isso vai nos remeter à seguinte relação. 4/3 de r ao cubo mais r² vezes HA igual a r² vezes. O problema informou que a altura do cilindro vale 2r. Então eu vou vir aqui no lugar de HC e eu vou colocar 2r. Perfeito? Muito bem. Agora uma questãozinha de matemática básica, né? Olha só. Quando você escreve r ao cubo, você diz assim: 4/3 de r vezes r vezes r. Quando você fala em r², é r vezes r. Quando você fala em r², é r vezes r vezes r vezes r vezes 2. É o nosso r² vezes 2r. Então, por que eu fiz isso? A exemplo do que eu fiz com o π, eu posso fazer com o raio. Esse raio cancela esse raio, cancela esse raio. Esse raio cancela esse raio, cancela esse raio. Então, o que sobrou? Sobrou 4r sobre 3 mais HA igual a 2r. Então agora eu vou pegar esse 4r sobre 3 e vou passar para o outro lado. Conclusão, o nosso tal HA, que é a altura de água, será 2r menos 4r sobre 3. Então, o nosso tal HA será, nós temos que tirar o mínimo. E no caso aqui, o mínimo é o próprio 3. Lembrando que embaixo do 2, eu tenho o valor 1. Então, é aquela historinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2, 6. 6r.
3 dividido por 3 dá 1, vezes 4, 4, 4R. Portanto, essa diferença vai me dar 2R sobre 3. Acontece que o problema está pedindo que você determine a relação entre a altura de água e a altura do cilindro. Então ele pede que você pegue o valor da altura da água e divida pela altura do cilindro. Ora, senhores, a quantidade de água, em termos de altura, nós calculamos que vale 2R sobre 3. E a altura do cilindro, o problema disse valer 2Rs. Então, se nós simplificarmos o R de cima com o R de baixo, a altura da água vai estar para a altura do cilindro, assim como 2/3 está para 2. Conclusão, essa relação, a altura da água está para a altura do cilindro, dois terços dividido por 2, 2/3 dividido por 2 vai dar 2 sobre 6. E 2 sobre 6 é 1/3. Portanto, a questão tem como alternativa correta a alternativa letra B. A altura ocupada pela água corresponde a 1/3 da altura total. Perfeito? Então veja que é uma questão de um nível mais elevado, não é uma questão comum de se cair em prova de concurso público, mas como eu sempre faço nas minhas aulas, eu sempre procuro resolver uma questão diferenciada, para que você possa realmente exercitar tudo aquilo que você estudou. De nada adianta você fazer questões só fáceis, só questões de um nível bem fácil, para você, de repente, falar assim, eu estou sabendo tudo. Não, nós temos que resolver questões de um nível mais elevado, porque são elas que vão nos dar segurança para pegar uma questão de nível médio ou nível fácil e gabaritar. Ok, pessoal? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Então, se você gostou, não se esqueça, deixe seu like aí, faça um comentário e aproveite para se inscrever no nosso canal. Espero por vocês para a nossa próxima aula. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.